verdade que o Gurgel inventou o carro elétrico há quase 50 anos atrás aqui no Brasil? No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho da história deste brilhante engenheiro brasileiro e principalmente empreendedor de muita coragem e também falar um pouco sobre esta história dos veículos que agora estão tomando o mercado por aqui. Esse é o Fala Aí, o quadro que responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Bom, meus amigos, não é novidade para ninguém que o carro elétrico é o futuro dos automóveis no Brasil e no mundo. Lá na Europa, Estados Unidos, ele já está bem mais forte, mas por enquanto aqui no Brasil ele está engatinhando a passos bem curtos. Eu acho que o maior problema ainda é o custo, mas a gente sabe que tem problemas de geração de energia, baterias, pontos de recarga, enfim. Já falei sobre isso várias vezes. Agora, o que eu tenho visto bastante, inclusive a sugestão desse vídeo veio através do nosso amigo e membro aqui do canal, Lucas Brugnerotto, é que as pessoas estão achando que o criador, o inventor do carro elétrico foi o Gurgel. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um nome de peso na história da indústria automotiva brasileira. Para quem não sabe, ele começou realmente como engenheiro, né? Teve toda aquela polêmica do trabalho de conclusão, que ele queria fazer um guindaste e tal, e foi podado pelos professores. Depois ele foi trabalhar na General Motors lá nos Estados Unidos como projetista, voltou para o Brasil, abriu uma fábrica de fibras e peças plásticas e tal para a indústria. Ele teve uma concessionária Volkswagen e aí que foi o grande pulo do gato, porque a concessionária serviu de porta de abertura para ele conseguir comprar as peças para ele começar a projetar os seus carros. Os primeiros carros da Gurgel começaram a nascer nos fundos da concessionária dele. Ali ele pegava motor e transmissão do Fusca e criou seus próprios Jeeps. E aqui tem um detalhe importante: Gurgel nunca aceitou com que os carros deles fossem chamados de adaptações dos carros da Volkswagen. Ele sempre disse que os carros dele eram legítimos Jeeps, que eram tudo produzido pensando no utilitário, mas que utilizavam o motor e a transmissão sim do Fusca por questões de custo. Bom, em 1973 ele iniciou um projeto muito ousado para a época, que era realmente o projeto do carro elétrico brasileiro, chamado de Itaipu, em homenagem à hidrelétrica, a maior hidrelétrica do Brasil, Brasil-Paraguai. Ele lançou o E150. Ele apresentou no Salão do Automóvel de 1974 e depois, quando ele inaugurou a sua fábrica em Rio Claro, aquela famosa, na beira da estrada, em 75, esse carro ficou exposto durante toda a vida da fábrica lá na entrada, né? Inclusive, quando a fábrica fechou, uma das cenas mais tristes que eu já vi foi a fábrica abandonada, os ladrões saquearam muitas peças e tal, e o Itaipu estava lá perdido no meio do maquinário, né? Realmente é uma pena o que aconteceu. Pois bem, esse carro ele tinha um motor bem pequeno, dava mais ou menos 4,2 cavalo-força, ou seja, era um motor fraco. O carro ele chegava aí a 50, 60 km por hora para duas pessoas, usava um monte de baterias. E assim, era um projeto bem rudimentar dessa tecnologia. Mas ele não foi o criador do projeto do carro elétrico. O carro elétrico surgiu no século XIX. Os primeiros registros datam de 1828 na Hungria. Bom, não era um carro de passageiros. Na verdade, um criador lá, ele inventou um motor elétrico e ele queria testar, ele colocou numa miniatura de um veículo para entender como é que funcionava. Na época nem existia bateria. A bateria surgiu no final dos anos 50 do século XIX. E também foi aquela bateria de chumbo ácido que a gente inclusive usa até hoje nos nossos carros. Os primeiros veículos mesmos que andaram nas ruas e conseguiram transportar pessoas, eles são da década de 80 do século XIX. Começou com um triciclo, depois lá para 88 tiveram alguns carros, e o final do século XIX, início do século XX, até tinham muitos fabricantes de veículos elétricos. O que aconteceu no início do século XX foi que a Ford massificou a produção do Ford T, e também descobriram mais poços de petróleo lá nos Estados Unidos e outros locais, e aí sim o carro a combustão tinha uma autonomia muito maior, e ficou muito mais barato de se produzir também. Para vocês terem uma ideia, um Ford T custava 3 vezes menos do que um carro elétrico naquele momento.
Bom, vocês já viram que os problemas são muito parecidos, né? Hoje em dia a gente fala em carro elétrico, a bateria continua sendo um problema, mas naquela época era muito pior. E o Gurgel também sofreu muito com isso. As baterias dele eram de chumbo ácido. Ele iniciou um desenvolvimento de uma bateria diferente. Ele criou, inclusive, não foi só o E150, ele criou o E400, que foi um veículo que até teve um relativo sucesso para a época. Afinal de contas, ele foi vendido para a Telesp, para umas outras empresas do governo aqui no Brasil. E circulou pelas ruas de São Paulo por um tempo, só que ele tinha os mesmos problemas. Primeiro, autonomia muito baixa. O Gurgel disse que chegava a fazer 127 km com ele. Mas assim, era realmente muito difícil. O carro ele rodava com o uso normal de uma pessoa de 60 a 80 km. O E400 carregava até 400 kg de carga. O que veio no ano seguinte, 82, o E500 carregava até 500 kg de carga. Esse vendeu pouquíssimo mesmo, não chegou a 10 unidades, se eu não me engano. E também mantinha os mesmos problemas. Apesar dele aumentar um pouquinho a autonomia, ainda assim ele era realmente um problema muito sério, porque o carro não passava de 60 km por hora, ok, se tu andasse só dentro da cidade. Ele tinha ainda o câmbio da Volkswagen, ou seja, ele tinha 4 marchas para frente e uma a ré, tudo porque era um processo muito novo, muito desconhecido. Agora eu já falei um pouquinho das baterias de chumbo ácido, né? Sim, ele começou o E150 com baterias de carro normal, essas baterias do E400 e E500 não eram baterias diferentes, eram baterias bem maiores, muito mais parecidas com as de empilhadeiras elétricas, mas também utilizava a tecnologia do chumbo ácido. E o chumbo ácido é um grande problema, por quê? Porque ele até é reciclável, isso a gente sabe, mas ele vicia muito rápido, ou seja, as baterias perdem capacidade de carga a cada vez que tu recarrega ela, tanto que no carro o recomendado é tu nunca descarregar a bateria, é tu sempre manter ela num nível aceitável para que ela dure mais tempo. Outro problema de chumbo ácido é que é uma bateria muito pesada e ela tem uma corrente de descarga rápida um tanto quanto lenta. Então a corrente de descarga rápida, para quem não entende muito de motor elétrico, resumindo, é o que te dá a velocidade. Quanto maior a corrente de descarga rápida, mais rápido tu arranca e mais velocidade tu ganha. Se tu tem uma corrente baixa, obviamente tu vai arrancar mais lentamente. Então isso pegava muito forte em relação aos carros do Gurgel. O tempo de recarga também era muito lento. A ideia dele era boa, mas ele não criou um carregador externo, quer dizer, até tinha um carregador, mas o carregador tu ligava na tomada comum. Hoje em dia, para carregar um carro elétrico, a gente já está usando aqueles wallbox com uma instalação própria, trifásicos e tal, um negócio bem diferente que passa uma corrente elétrica muito maior. E eu acho que um último ponto que pegou muito forte pro desenvolvimento do carro elétrico do Gurgel é que ele utilizava motores de corrente contínua. Sim, é um motor mais simples, é um motor que equipa os nossos brinquedos, carrinhos, modelos e tal, mas ele é um motor que não tem uma eficiência muito grande. A eficiência do motor a combustão é em torno de 30% a 35%, ok? 65% da energia da gasolina ou do etanol é perdido em calor. O motor elétrico de corrente contínua ele é bem mais eficiente, isso não resta dúvida, ele está em torno de 60%, então 40% da energia elétrica é perdida em forma de calor ou atrito, seja lá o que for. Agora, os motores que a gente está utilizando hoje em dia nos carros elétricos, eles são absurdamente mais eficientes. Eles são motores de corrente alternada com um inversor de frequência, não utiliza aquele sistema que o Gurgel usou ali, que era tipo umas contatoras para ir variando a tensão em cima do motor, e aí o motor ganhava potência, fazia o carro andar. Um inversor de corrente com esse novo tipo de motor, ele tem uma eficiência de 90% a 95%, ou seja, de 10% a 5% só da energia da bateria é perdida em forma de calor ou qualquer outro tipo de perda interna. Meus amigos, se naquela época não existia bateria de lítio-íon, que é o que se usa hoje, e que hoje a gente já reclama que a capacidade é pequena e os motores eram muito ineficientes, você já deve ter visto o tamanho do problema que ele arrumou para ele, né? Infelizmente, isso é a consequência dos grandes inventores, não só nacionais no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, onde nunca teve muito recurso, nunca teve muito dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, não teve incentivo, não só do governo, mas também de grandes empresas. Sim, o governo também tem uma grande parcela na história do Gurgel ali, vocês sabem da polêmica que ele queria construir uma fábrica nova, queria ampliar a fábrica de Rio Claro, queria construir uma nova no Ceará e tal.
Deu toda aquela polêmica que ele acusava o governo de não ter honrado os compromissos e tal. Enfim, não vou entrar nem nesse mérito, porque aqui é uma questão muito complicada. O fato é que, para quem está curioso em entender por que o Gurgel não deu certo no Brasil lá na década de 90, a abertura das importações foi fundamental para isso, assim como foi para Miura, para Puma, Adamo, Bianco e outras várias empresas nacionais. Mas o Gurgel, ele apostava, ele era um cara muito patriota, ele era um cara que tinha muito orgulho do Brasil e isso tem que ser valorizado, mas ele bateu de frente com as grandes montadoras, coisa que as outras fábricas pequenas não fizeram. Ele tentou entrar no mercado dos carros baratos de grande volume e aí ele errou feio. Por quê? Porque o carro dele era feito de fibra e fibra, para te fazer uma peça, leva horas para curar. Uma peça de chapa, por exemplo, uma lateral de carro, uma estrutura do carro como um todo que é estampada, é só pegar uma folha de metal e botar na prensa, tu faz em poucos segundos cada peça. Como é que tu vai competir precisando de volume, precisando produzir vários mil carros por mês, com uma empresa que produz uma lateral de porta em segundos e tu leva horas para curar essa mesma lateral de porta? Não tem como. Infelizmente, ele errou ali. Enquanto ele estava produzindo os Jeeps dele, que eram muito bons e que depois a Troller tomou o lugar, ele estava muito certo. Depois disso, infelizmente, foi atropelado pelo mercado. Eu realmente tenho muita pena disso, afinal de contas, respeito demais o empreendedorismo, a coragem de uma pessoa que nem ele, mas são coisas que acontecem na vida. E só para deixar claro, ele foi o primeiro fabricante de carro elétrico na América Latina, mas ele não inventou a tecnologia. Ela já era bem mais antiga, ela era bem rudimentar, ele evoluiu muito em relação aos carros do início do século XX, sim, a tecnologia que ele estava utilizando era bem melhor do que lá dos anos 20 e tal, porém era uma tecnologia bem ultrapassada em relação ao que a gente tem hoje. Hoje em dia os carros elétricos estão em um nível muito superior e ainda assim a gente tem problemas. Por isso eu volto a dizer, esses caras que eram muito inovadores sofreram demais. Uma pena que não tiveram os incentivos certos para que continuassem desenvolvendo o nosso país como uma fonte de tecnologia e não simplesmente um fornecedor de matéria-prima. Bom, meus amigos, se tu quer ter a tua dúvida respondida aqui neste quadro, deixa aqui embaixo nos comentários. Se ela for abrangente a um grande número de pessoas, eu posso trazer para vocês no próximo domingo. Valeu, galera! Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.